Olá meninas e meninos, esqueci de gravar a introdução do vídeo, então tô gravando assim mesmo aqui rapidinho com o celular, tá meio escurinho já, mas o passo a passo dessa maquiagem está aí após esse blá blá blá. Bom, gente, estou com um fonezinho de ouvido aí, como vocês viram, né, para poder ver se dava um ânimo de gravar, porque eu estava com uma preguiça, então vamos começar. Essa paletinha da Ruby Rose Be Fabulous, eu vou pegar esse tomzinho de marrom mais claro da paleta e vou esfumar o meu côncavo. Gente, eu vou esfumar o côncavo e vou subir um pouquinho com essa sombra, deixando só um espaçozinho ali abaixo da sobrancelha, que depois nós vamos usar o iluminador. Então você esfuma, esfuma, esfuma. É como se fosse uma sombra de transição, tá? Essa sombra vai ajudar a gente no próximo esfumado que vamos fazer agora. Mesma paletinha, sombra marrom, é um marronzinho mais frio também da paleta Be Fabulous da Ruby Rose. Agora eu vou pegar o mesmo pincel. Nessa hora eu dei uma paradinha aí porque estava passando um helicóptero. Bom, continuando, o mesmo pincelzinho de cerdas naturais, eu vou pegar esse tom de marrom mais escuro e vou aplicar no meu côncavo, tá? Nessa hora eu vou aplicar e vou subir um pouquinho. Movimentos de vai e vem. Essa paletinha aí da Walt Disney, da coleção das Bruxas Malvadas. Vou pegar esse tomzinho de marrom também frio, mas ele é bem escuro. Vou aplicar no final dos meus olhos e vou esfumar com movimentos circulares. Em seguida eu pego esse tom de marrom, que é um marrom mais frio, porém ele tem um fundo avermelhado. Tem um pouquinho de glitter também, mas é bem sutil, quase não aparece. E vou aplicar no final dos meus olhos, onde eu apliquei o marrom escuro, e vou puxar um pouquinho para o meu côncavo. Em seguida pego a sombra preta e vou aplicar também no final dos meus olhos. Eu quero o final dessa minha maquiagem bem escura e totalmente esfumada. Esfumo com movimentos circulares, desço um pouquinho, vou um pouquinho para cima, trago um pouquinho para o côncavo, vou escurecer essa área. Outro pincelzinho de cerdas naturais, pego o tomzinho de manteiga da paleta e vou passar abaixo da minha sobrancelha. Ainda não estamos iluminando. Esse momento é simplesmente para poder dar acabamento à sombra marrom, para ficar bem esfumado. Um cotonete com um pouquinho de demaquilante, passo por toda a minha pálpebra para poder tirar o excesso de sombra escura, porque nós vamos começar a usar o corretivo e fazer o corte do nosso cut crease, que é côncavo cortado, né? Paletinha da Ruby Rose de corretivo. A paletinha, essa daí é a média, vou usar o tomzinho banana, o tomzinho mais claro da paleta, vou aplicar bastante no centro da minha pálpebra. Pincelzinho de cerdas sintéticas, tá? De corretivo. Olha assim para baixo, porque aí vai marcar em cima, sai um pouquinho do foco aí, vai marcar em cima o local até onde eu devo levar esse corretivo. Pincelzinho de cerdas sintéticas, pincelzinho de detalhe, esse é da Ruby Rose. Vou aplicando o corretivo e vou dando acabamento ao meu corte, ao meu cut crease. Não posso fazer ele muito alto, senão fica feio. Também não posso fazer ele muito curto, senão quando eu abrir os olhos não dá para aparecer, né? E carimba tudo. Aí vocês viram que eu dei uma batidinha no final, para poder dar um acabamentozinho ali no final. Venho com a paletinha da Benefit, pego a sombra rosé, que tem um pouquinho de cintilância, um pincelzinho, um lápis sintético, e aplico essa sombra por toda a minha pálpebra, no espaço onde eu passei o corretivo. Venho com a sombra marrom, também da paletinha da Benefit, e vou passando aqui no final dos olhos. Vou dando acabamento aqui no final, com um tomzinho de marrom frio, com um pouquinho do rosé, até ficar bem esfumadinho. Vou fazer o meu delineado, colar meus cílios postiços e já volto. Como vocês podem ver aí, fiz meu delineado, colei meus cílios postiços, coloquei também minhas lentes de contato, né, porque eu sou dessas, adoro. Coloquei um pouquinho de glitter furta-cor. Não é obrigado, tá, gente? Mas eu aproveitei o embalo, coloquei um brilhinho, achei que tava muito opaco. Primer no rosto, esse foi o primer que eu usei, vou esperar uns 5 minutinhos até o primer penetrar, né? Aderir à minha pele antes de começar a base. Base, estou usando de alta cobertura da Tracta, minha 05. Pincelzinho Kabuki, topo reto da Ruby Rose, adoro esse pincel. Lembrando, gente, a base você sempre deve trazer um pouquinho pro pescoço e dar uma esfumadinha para não ficar aquele aspecto de máscara, tá?
Esfuma também as orelhinhas, tá? No caso aí eu não vou nem gastar tempo passando a orelha não, porque depois eu vou tirar a maquiagem. Dou acabamento com a esponjinha úmida. Não é molhada, tá, gente? É úmida. A mesma paletinha eu não mostrei, mas a mesma paletinha da Ruby Rose de corretivo. Eu passo corretivo claro nas áreas que eu quero iluminar. Dou acabamento com a esponjinha úmida. A mesma paletinha eu pego um corretivo mais claro, um tom de marrom frio. Misturo com um pouquinho de tom de marrom quente e passo nas áreas do meu rosto onde eu quero aprofundar. Então essa técnica aí é de contorno e iluminação. Em breve eu gravo um vídeo mostrando para vocês como é que eu faço direitinho. Esfumei também com a esponjinha úmida. Vou vir com uma esponjinha queijinho, vou passar um pó banana, que é um pó mais clarinho que minha pele, em toda a área onde eu clareei, onde eu usei o corretivo claro. Depois de uns 10 minutos eu venho com um pincel gordão, esse aí é o da Ruby Rose, tiro todo o excesso de pó. Paletinha de contorno e iluminação da Luisance, pego um tom de marrom mais escuro e vou passando em toda a parte do meu rosto onde eu usei o contorno escuro. Uma sombra marrom, escolho qualquer uma que eu usei na minha pálpebra para poder esfumar. Um pincelzinho de detalhe curtinho, passo nos meus cílios inferiores. Lápis preto na linha d'água, bastante lápis preto, de preferência à prova d'água. Mesmo pincelzinho, sombra marrom e esfumo. E esse esfumadinho vai garantir que meu lápis não saia do lugar. Iluminador Soft Gentle da MAC. Pincelzinho para iluminador. Pequenininho, passo abaixo da sobrancelha. Pego um maiorzinho, passo ali no topo da maçã e a língua travando aí, povo. Topo do nariz, arco do cupido. Batom da MAC. Rosa, ele é um rosa lindo. Quem não gosta de rosa pode optar por outro batom, porque a maquiagem está super usável. Faço esse biquinho na maquiagem, que eu quero um pouquinho mais dramática. E esse foi o resultado da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Maquiagem super adaptável, tá, gente? Pode trocar a cor do batom, a cor da sombra. Não precisa colocar glitter quem não quiser. Maquiagem muito bonita para debutantes, para noivas, para sair aí na night. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho. Compartilha, se inscreva, deixe comentário, ativa o sininho, dá like.